Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de julho de 2023 do fundo Valora Hedge Funds, fundo de investimento imobiliário. É o VGHF11, fundo de CRI, essencialmente, né? Mas é um fundo que investe não só em CRI, mas em FDICs, em fundos imobiliários, outros fundos imobiliários, né? Em ações, tudo no setor imobiliário. Então, se você quer acompanhar com a gente aí, ver as atualizações do fundo, fique conosco e se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações e deixa o seu like, é tudo de graça. Eu vou deixar também esse relatório gerencial na descrição do vídeo, assim como o nosso link do grupo do Telegram. Né? Se inscreva lá, em curta distância, converse com outros investidores. Vamos lá então. Para quem não conhece o fundo, é um fundo de CRI na sua essência, né? Mas ele é um fundo bem diversificado, tem vários ativos-alvo, como a gente verifica aqui, ações imobiliárias, debêntures imobiliárias, participações em sociedade de propósito específico, cotas de FIP, cotas de FIA imobiliários, CEPACs, mas essencialmente ele tem aqui ações, tem participações, tem cotas de FI, tem CRI, tem cotas de FDICs. Basicamente são esses que ele tem em carteira, tá? Mas ele tem uma diversificação bem grande, ele já é bem diversificado o fundo, na minha opinião. E, inclusive eu tenho na carteira o fundo em torno de 4% da minha carteira de FI. É para investidores em geral, como a gente verifica aqui, a taxa de gestão de administração é de 0,90 sobre o patrimônio líquido do fundo, tem uma previsão de taxa de performance de 20% do que CDI IPCA, mais uma média do yield IMA mais B, um complicador do caramba aqui para poder calcular, vários percentuais aqui, né? Parece até aquelas fórmulas condicionais do Excel, mas é isso aqui, esses percentuais todos aqui. Distribuição de rendimentos, então, te verifica que ele anuncia no último dia útil do mês, que ele faz referência, né, no último dia útil. Então foi último dia 31 de julho, ele anunciou, pagou já no quinto dia útil, um dos primeiros a pagar, inclusive, né, enquanto outros estão anunciando, no quinto dia útil, o VGHF11 já está pagando, né, então paga rápido aí aos cotistas. E os dados adicionais, aqui quem gere é a Valora a gestão de investimentos, administra o banco Daicoval, assim como o escriturador também, e o fundo tem um pouco mais de 2 anos no mercado, né? Fevereiro de 2021 foi o seu início. Prazo de duração indeterminado, gestão ativa de títulos e valores mobiliários e o código de negociação na bolsa VGHF11. Vamos lá então. Aqui comentários do gestor, rapidamente aqui, o fundo não teve muita variação em relação ao seu patrimônio, né? São 94 diferentes ativos, né? Aquele soma CRI, FI, FDICs, ações, tá? Mas dentro daí dos CRIs a gente vê algumas repetições das mesmas empresas. Então, tem 94 ativos, mas tem algumas repetições ali que diminuem um pouquinho a diversificação, mas mesmo assim é um fundo bem diversificado. Tem investidos aí nesses ativos 756 milhões de reais. Inclusive fez uma emissão de cotas, encerrou o dia de preferência agora no dia 11 ou dia 12, hoje anunciou inclusive, que captou aí no dia de preferência em torno de 35 milhões e restou aí quase 25 milhões para a próxima etapa. Não vai ter direito de sobras, então vai para a fase de oferta restrita. Aqui a gente vê o fundo possuir então 88,6 milhões em operações de venda de recompra de futura de CRI, aquela operação compromissada que muitos fundos de crédito têm feito, né? A um custo de CDI mais 0,71% ao ano. Então ele capta o valor a esse recurso, né? E compra cotas de FIIs, cotas de CRI, né? No caso, compra a CRI a um prêmio de risco um pouco maior, né? Então ele ganha aí nessa diferença. E normalmente as garantias desse tipo de operação são os próprios CRIs da carteira. Distribuição de rendimentos, então ele anunciou no mês de julho 12 centavos por cota, rentabilidade líquida de 16% ao ano sobre o valor patrimonial do fundo, tá? Que deve estar em torno aí de 9,30 aproximadamente, né? O valor patrimonial do fundo. E aqui a gente verifica que ao longo dos 12 meses o fundo acumulou uma distribuição de R$ 1,26 por cota, é um fundo na base 10, né? Está aí no mercado sendo negociado em torno de 9,50 e pouco, né, hoje. E uma rentabilidade então líquida aí em julho de 14,6% ou IPCA mais 10,2%. Então um ótimo prêmio aí, além da inflação, né?
Aqui a gente verifica o retorno total do fundo, que teve um lucro contábil. O lucro contábil, né, foi de 1,20% sobre a cota patrimonial. Então também aí teve um lucro contábil nessas operações, né? Mais para baixo que a gente vai verificar algumas movimentações na carteira de renda. O fundo divide a carteira entre renda e valor. Então tem um percentual maior para a renda. O fundo normalmente ele tem 80% de objetivo na carteira de renda e 20% na carteira de valor. E atualmente ele fez algumas movimentações, investiu 28,2 milhões na carteira de renda, então manteve a estratégia de investimento em CRIs na carteira de renda, e o fundo também fez vendas líquidas de cota e de FII no valor de 15 milhões de reais, sendo que 4,4 milhões referente à carteira de renda. Então o fundo agora fechou mês de julho com 77,8% na carteira de renda e 22,2% na carteira de valor. E atualmente o fundo vai chegar a 300 mil cotistas até o final do ano, provavelmente. Segue um contínuo aumento do número de cotistas, agora está em 274 mil cotistas no final de julho. E a liquidez do fundo está boa também, 2,2 milhões por dia, considerando que o fundo não tem nem 800 milhões de patrimônio líquido, então é uma ótima liquidez aí do VGHF11. Aqui é a carteira de ativos, então o fundo começa aqui a falar sobre a carteira de CRI, que é o maior percentual ali das operações, né? A gente verifica que está classificado por valor de investimento, então aqui o maior valor é 44 milhões, nesse CRI Cashme 31 é da série Sênior, né? Então ele tem outros fundos aqui com menores valores, né? E tem algumas repetições, né? Como a gente verifica aqui. Então aqui a gente tem aqui algumas repetições que a gente já pega aqui de cara, né? A terceira maior posição é nesse planta 47S. E também tem outro planta aqui para baixo, ó, planta 2, mais 12 milhões aqui de reais investido, né? Provavelmente do mesmo grupo, né? Aqui outros que se seguem aqui, Rede Duque, Helbor, tem alguns também aqui, ó, Helbor. Né? Tem algumas repetições aqui que diminuem um pouquinho a diversificação do fundo, né? Mas mesmo assim é um fundo bem diversificado. Inclusive esse planta aqui também tem um FII que provavelmente é do mesmo grupo também, é o planta Retrofit. O fundo tem uma participação bem grande aqui nele, né? De 25 milhões, é a maior participação em dois FIIs, mas o fundo tem uma carteira de FII também imensa, como a gente vai verificar aqui mais para baixo. Tem uma carteira bem interessante, então também é considerado um fundo de fundo, né? Fundo também que é um fundo de fundo aí nos investimentos que ele faz em fundos imobiliários, tem quase 180 milhões em fundos. E tem também ações, 18,3 milhões em ações aqui de shoppings e de propriedades. E também sociedade de propósito específico também tem 32 milhões e mais os FDICs aqui também, fundo de investimento em direito creditício, né, compra dívida, né? E aí tem aqui também a participação boa de 36,7 milhões. Essa é a carteira bem diversificada realmente, como a gente verifica, né? Então tem uma diversificação também interessante dentro dos devedores, né? Isso é importante para aí manter realmente uma diversificação de qualidade. Aqui a gente verifica na distribuição de resultados, na DRE gerencial, onde a gente verifica que as receitas, né, praticamente se manteve. Se a gente pegar o total aqui, se manteve o mesmo nível dos meses anteriores, só que quando a gente vai para os pormenores, a gente verifica onde está uma diferença aqui em relação aos CRIs, foi menor do que o mês de junho, teve uma queda aqui, provavelmente pela deflação de julho, né? Inflação é que teve uma queda considerável, e normalmente os fundos pegam ali os 2 meses anteriores, né? O mês de julho deve ter pego junho e maio para cálculo dos juros e correção monetária dos CRIs, né? Então teve uma redução aqui dentro dos juros dos CRIs, né? E outro impacto, o impacto positivo foi nas negociações. Então as negociações aqui de fundo de investimento imobiliário e de ações foram bem altas, né? Em relação aos meses anteriores, e fez com que essa balança aqui fosse equilibrada agora em julho, né? Então manteve no total de receita, manteve ali o mesmo desempenho dos meses anteriores. E o fundo então anunciou 12 centavos por cota novamente, aí repetindo o rendimento de julho,
teve 21 dias úteis apenas, né, no mês de julho, um dia a menos do que o de maio, mas mesmo assim o fundo distribuiu mais do que o mês de maio. Bom, mais para baixo aqui a gente verifica que o fundo ainda tem ali uma receita, um resultado acumulado distribuído em torno de 1 centavo apenas aí por cota, né? 247 mil reais. E mais para baixo a gente verifica os gráficos aqui referente ao portfólio. Então, atualmente o fundo tem 62% em CRIs, 23% em FIIs, 4,7% em FDICs, 2,3% em ações, 4,2% em SPEs e 3,4% em caixa. E a gente verifica que dentro dos indexadores o fundo está bem distribuído também. Isso aqui tudo é IPCA, em torno de 60% e 41% pelo CDI, né? Então, por isso o fundo também não teve um impacto tão grande. A gente verificou que teve redução realmente nos CRIs, nos juros, né? Mas não teve um impacto tão grande caso ele fosse tudo aqui IPCA, né? Ainda tem aqui que esses dois IPCAs aqui não tem variação negativa, apesar da deflação desse mês praticamente foi uma inflação nula, né? Mas ele só pega a variação positiva. E aqui nas alocações, né? Então o fundo tem 22% em valor e 78% em renda. Dentro da carteira de renda, a maioria são CRIs, como a gente verifica aqui, 65%, né? Seguido aí de FII com 10%. E dentro da carteira de valor, o que tem mais são os FIIs, né? Então o fundo utiliza mais os FIIs aí para fazer ganho de capital. E aqui a gente verifica a evolução do patrimônio líquido e a distribuição de resultados, né? O fundo então teve aqui um valor patrimonial que se fechou em julho a 9,42, quando anunciaram lá a emissão de cotas, né? Estava nesse patamar aqui, tanto é que a emissão foi esse valor, 9,29, e teve um aumento aqui considerável, então, de valor patrimonial em junho e em julho, né? E o fundo distribui, então, 12 centavos por cota, mantendo praticamente uma linearidade aí na distribuição dos proventos. Mais para baixo a gente vai verificar a movimentação, já falada lá em cima, né? Mas aqui é por pormenor, né? As movimentações de julho, então teve compra e venda de ações, teve compra e venda de CRIs, mas as negociações principais foram as ações, que apesar de ter sido pouca, mas teve um ganho de capital interessante, né? E aqui os FIIs, né, também teve um ganho de capital interessante lá no resultado, teve movimentações maiores nesse mês de julho. Aqui são as taxas médias ponderadas e aqui é o detalhamento dos ativos. Você pode baixar o relatório aí, fazer essa leitura mais detalhada em relação à qualidade dos ativos, né? A parte qualitativa também. Aqui tem as operações, quais são os vencimentos, qual foi o tipo de oferta que o fundo entrou dentro do CRI, né? Então a maioria aqui são ofertas restritas, né? E a gente verifica que o fundo tem uma diversificação bem interessante aqui dentro dos seus papéis, né? Então são diversos CRIs e aqui a gente vai verificar a rentabilidade das cotas desde o início lá do fundo, né? Inclusive a gente verifica aqui, né, a evolução patrimonial do fundo, né? Começou aqui com mais de 16 milhões de cotas, lembrando que é um fundo na base 10 e agora está com mais de 72 milhões de cotas e que vai aumentar um pouco mais aí em torno de 30%, né, por conta da emissão que está em andamento. Aqui a gente vai verificar o desempenho no mercado secundário, então o número de cotistas ultrapassou 274 mil, volume mais de 45 milhões de cotas, 45 milhões de reais, né, de volume de negociação mensal no mês de julho, foram mais de 4 milhões e 700 mil cotas negociadas e o volume médio diário de um pouco mais de 2 milhões 161 mil por dia em média. Aqui a variação que foi bem alta, né? Uma variação aqui de mais de 6%, né? Menor preço negociado 9,38 e o maior 9,90, variou realmente bastante. E aqui para encerrar o último gráfico é o valor da cota de mercado, né? Como ela decorrer aqui praticamente desde o início do fundo, né? O fundo já chegou a ser negociado acima dos 10,50, preço de encerramento, e fechou aí o último em torno de R$ 9,50 e hoje está sendo negociado em torno de R$ 9,65, né? Em torno de 9,65. E esse riscado aqui é a liquidez, né? O fundo está com a liquidez aqui até estabilizada nesse período aqui de 2023. Ok? Então é isso aí, relatório gerenciado VGHF11, o fundo segue pagando aí linearmente, tendo um bom desempenho aí, a receita está mantida no mesmo
no mesmo patamar e o fundo, tendência aí do fundo é crescer um pouquinho mais e o fundo está equilibrado, inclusive, em relação ao indexador, né? A gente vê que o impacto não foi tão grande assim com esse período aí mínimo, mas teve uma pequena deflação que impactou mais outros fundos mais indexados a IPCA e o fundo não sofreu tanto assim, né? Então mostra que também é um fundo diversificado, hein? Além do portfólio bem diversificado, também tem indexadores aí equilibrados, ok? Então é isso aí, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a gente se você é cotista do VGHF11, qual o percentual da sua carteira hoje, fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.